Muito bem, já estamos de volta. Aqui do meu lado e ao meu lado sempre, Lindomar Araújo, médico cardiologista. Doutor Lindomar, primeiro, mais uma vez, sempre é um prazer renovado tê-lo aqui no Bora Conversar. Já esteve aqui conversando com a gente, falando sobre essa questão da cardiologia, né? Que hoje muita gente tem sido acometida aí de problemas do coração, né? Entrando no clube. Eu também sou um cardiopata e a gente vai bater um papo. Hoje é seu dia e no dia do médico eu quis trazer esse profissional que tem feito um trabalho espetacular aqui dentro de Lavras da Mangabeira. Boa noite, Lomar. Boa noite, Paulo. Mais uma vez aqui no seu programa. Obrigado pelo convite, muito bom participar. Realmente, dia do médico, dia muito especial, um dia que recebi várias mensagens, o pessoal realmente lembra, e muito gratificante poder exercer essa profissão tão bonita. Bom, alguns chamam de propósito, outros de missão, e há aqueles que dizem ser vocação. Seja o que for, são dias, são noites e dias, são dias e noites específicas, enfim. Algo especial porque não é apenas um tratamento, uma medicação ou uma orientação, né? Tudo isso alivia, ajuda, resolve, mas é o jeito deles de cuidar que faz a diferença. O olhar, a atenção do médico, o gesto que valoriza, acolhedor. São seres humanos que brincam com a alegria da satisfação de fazer o que se ama. E para ser médico tem que se amar. É um sacerdócio. Cuidam das pessoas e certamente vão continuar a cuidar, né? E eu sempre tenho dito que médicos jovens como Lindomar, médicos já veteranos como o próprio doutor Tavinho, que mais de 45 anos, doutor Milial, doutora Rosália, que são os conhecidos médicos aqui de Lavras da Mangabeira, é ter a responsabilidade de ser a voz da esperança e o abraço da cura, né, doutor? Muito bom os nomes que você falou aí, né? Doutor Mirial, doutor Rosália, doutor Adalto, doutor Tavinho. Doutor Tavinho. São profissionais exemplares aqui, que inspiram muitos em nossa cidade. E realmente, o dia a dia do médico não é só passar remédio, prescrever tratamento, é muito mais que isso. Envolve muitas outras coisas, psicólogo, terapeuta, amigo, realmente tem que ser muito mais do que prescrever um medicamento. É muito difícil se tornar médico? Depende. Eu faço essa pergunta porque o Lindomar, eu já disse isso, eu tive a oportunidade de ser professor dele, acho que no Figueiras Lima. Estadual, né? E daquela época para cá, existe um tempo aí, né, que demandou para você terminar os seus estudos do ensino médio, passar num vestibular, cursar o curso de medicina, que não é fácil, são vários anos, tem a residência. Me fale aí sobre todo esse processo. Eu digo que depende, porque depende da época que você está avaliando. Antigamente, na minha época, eu passei no vestibular em 2003, era bem mais difícil. Sim. Né? Eram poucos cursos. Curso de medicina tinha em Fortaleza, Juazeiro, Barbalha e Sobral, acabou-se. Hoje em dia você tem Cajazeiras, você tem vários outros locais. Já no Iguatu vai ter também, né? Exatamente. E hoje em dia se torna mais fácil. Mas assim, seguir o caminho realmente, são 6 anos de faculdade. Antigamente era mais difícil também passar no vestibular, hoje é um pouco mais fácil, né? Não é fácil, mas um pouco mais em relação ao passado. E são 6 anos de faculdade, na minha época, muito sofridos, muito difícil. E posteriormente a isso você tem a residência médica, que aí dependendo da área que você vai escolher, aí pode ser 3, 4, 5, 6 anos depois da faculdade. Então realmente é um caminho muito longo. E é um caminho muito sofrido, mas assim, um sofrimento muito necessário para você adquirir a experiência para ser um bom profissional. Doutor Lindomar, você é de uma família humilde,
né? Sim. E para poder, antigamente, até hoje, se fala que medicina é curso de classe média para cima, né? E você você é de uma família humilde. Como é que foi ter toda a parte de livros, né? De poder estar frequentando? Você frequentou a Universidade Federal? Federal do Ceará. Federal do Ceará, né? Já é algo, porque é de graça, entre aspas, mas você tem todo o que lhe leva até lá, né? Então, deve ter sido como você falou, sofrimento grande. O curso de medicina sempre foi um curso de pessoas que têm mais... E ainda é. Ainda é. Tanto é que você falou que vão abrir agora alguns cursos de medicina, Iguatu e outras cidades, todos particulares. Então, a mensalidade que gira em torno de 8 a 10 mil reais, então realmente é uma parcela mínima da população que pode pagar. E resta, para quem não tem essa condição, passar na universidade pública, né, que aí são poucas vagas e realmente é bem difícil. Mas na época realmente não tinha a menor condição de pagar mensalidade, pagar a faculdade. Até não tinha. E você ficou na casa do estudante? Morei na casa do estudante lá em Fortaleza, né? Sim. Depois em Barbalha dividi a casa, era eu e mais 5 colegas. Eram 6 morando numa casa e a gente dividia aluguel. Aí tinha as outras despesas, aluguel, xerox, comprar livro, nem pensar. Eu pegava os livros da biblioteca, tirava xerox, mas realmente, mesmo sem pagar a mensalidade, na época era bastante difícil. Minha mãe pedia ajuda a um, pedia ajuda a outro, e assim a gente conseguiu sair da faculdade. Sua esposa também está na área? Tá. Ela fez enfermagem, formou e posteriormente fez medicina. É médica, trabalha em Juazeiro. Médica também, Mas a gente fala do curso de medicina, né? A gente vê muita gente procurando faculdades particulares, como o doutor Lindomar colocou, e buscando o Enem, né? Buscando também o FIES, muitos fizeram aí com o FIES, e tem a oportunidade daqueles que já terminaram que possam, com o dinheiro que eles no trabalho, consegue pagar, não? Consegue. Anteriormente, outra coisa, só tinha universidade pública, a imensa maioria. Hoje em dia tem as privadas e também tem o crédito educativo, né? O financiamento FIES e algumas bolsas de ProUni que também facilitou para quem não tem condição. Consegue pagar porque o FIES é um crédito subsidiado do governo com juros baixos, assim, financiamento de longa data você consegue pagar. Lindomar, ele, como eu falei, é um jovem e é casado, tem 2 filhos, um casal, e a vida desse jovem médico é uma vida corrida. Dá para dizer assim, eu começo de manhã em tal canto e termino à noite em tal canto, de segunda a domingo, como é? Hoje em dia, Paulo, para mim é mais tranquilo, porque eu me formei em 2009, já está com 14 anos, então eu fiz residência, trabalho muito em consultório, ambulatório, então é bem mais tranquilo. Mas, na época de formado, o dia tem 7 semanas, a semana tem 7 dias. Dos 7 dias e 24 horas, 5 deles eu dava plantão dentro do hospital. Minha nossa. Domingo 24 horas, segunda 24 horas, terça 24 horas, quarta 24 horas e na sexta. Dos 7 dias era 5 dentro do hospital. Era a minha rotina, né? E a rotina de muitos médicos recém-formados, que é um erro e que em alguns países, inclusive, é proibido. Como a França, é proibido você ter uma sequência tão longa de plantão. Inclusive, até a gente teve um caso do médico recente no Cariri que morreu, né, faleceu no acidente de trânsito, e já vi alguns colegas perderem a vida nesse trânsito de uma cidade para outra, dirigindo com sono. Realmente, os primeiros anos de formato são bem desgastantes. Aliás, você deu uma capotada também, né? Também. Capotei um carro, um Corolla, e foi perda total, perdeu o carro, escapei. Mas eu já vi alguns colegas falecerem, infelizmente. Pois é, além do cansaço físico, tem um cansaço mental também. Como é que concilia tudo isso com a vida familiar? Como eu estou dizendo, no início é bem difícil. No início é bem complicado. Principalmente para quem tem família, quem tem filho. Assim, tem filhos que não veem os pais.
O pai chega à noite, sai de madrugada, não tem um contato. Mas hoje em dia, Paulo, pode ter certeza que o pessoal está saindo da faculdade já com um pensamento diferente. Eles já estão mais tranquilos, pensando em fazer especialidades que não trabalhem tanto com plantão, que não tenham uma vida tão corrida. E eles já estão pensando nisso. Por quê? Tanto pelo risco do acidente, pelo estresse, né? A qualidade de vida e assim... Esse ritmo de trabalho só traz prejuízos, principalmente para a saúde mental. É isso que eu ia perguntar. O doutor considera que essa carga de trabalho elevada é a desvantagem que tem a profissão? Sim, sim. Existem uns números muito ruins em relação à medicina, em relação ao abuso de algumas drogas, drogas injetáveis, pessoal que trabalha em centro cirúrgico, anestesistas, medicamentos para não dormir, né? Existe demais. E um índice muito grande de divórcio na profissão, de conflitos familiares, justamente por essa sobrecarga de trabalho. Infelizmente, mas é o lado duro, né? Cada dia mais a gente tem procurado os trabalhos mais ambulatoriais, você mais trabalhar a nível de consultório, realizar exames, para você unir o trabalho à sua vida familiar, né? E essa moçada que está saindo agora, se formando, e que tem que pagar o FIES, né? E aí vem plantão atrás de plantão para poder ver se consegue realmente pagar o FIES. Eu conheço alguns casos, você citou desse médico, eu citei o seu, mas eu conheço de outros casos de médicos que perderam a vida na estrada tentando sair de um plantão para ir para outro e até sem dormir, né? E não conseguiram chegar. Então, essa forma de financiamento que faz com que a faculdade paga muito cara, quando você termina você tem que pagar, porque muita gente acha que FIES o governo dá e você não tem que pagar. O governo não está dando nada, o governo está ali emprestando um dinheiro, com juros baixos, é verdade, mas assim, eu não sei exatamente o valor, mas depois de um curso de medicina, o aluno sai com uma dívida de 500, 600 mil reais, pelo menos. Um curso de medicina hoje gira em torno de quanto? Mensalidade? De mensalidade, 10 mil. 10 mil reais, em média. São quantos anos? 6. Multiplica aí, Valdo. Tu tá com a calculadora perto aí. 720 mil reais. 700, ele já multiplicou. 720 mil reais. Né? É muito dinheiro, viu? Então, isso não é para desestimular ninguém, não. Nós estamos apenas... Uma das duas aí vai fazer? Não. A Ana vai fazer. Vai buscar a medicina. Não é para desestimular, não. A medicina é uma das profissões mais nobres que existem, mais bonitas. Eu acho fantástica. Assim como o professor, eu acho, são as duas profissões que eu mais admiro. E tem um lado romântico, tem um lado bom também, né? Mas não é só romantismo, são só flores, porque às vezes o pessoal vê o médico passar e aparecer no Instagram e acha que a vida dele são flores, não é. Na verdade é uma correria, via de regra, são pessoas que trabalham bastante e tanto no horário expediente como de madrugada, nos finais de semana, o celular do médico realmente é algo bastante solicitado, o número. Eu que o diga, né? Eu já cutuquei aqui o celular dele de madrugada várias vezes, não foi só uma não. Mas olha, eu falava do abraço da cura e eu me referia à satisfação, né? O professor que você citou agora, ele tem a satisfação de ver aqueles alunos que passaram por ele se formando e serem doutores, engenheiros, está aqui um do meu lado, né? E a satisfação de tê-lo como médico e um médico que me acompanha na questão da cardiopatia que eu tenho, né? Sou um cardiopata, tenho um problema de coração e ele que me acompanha. Olha só como a vida faz as coisas acontecerem de maneira realmente do jeito que Deus quer. E também o médico, né? Quando ele cura alguém, né? Ele tem um tratamento, ele chega e a pessoa chega a curar. É uma satisfação que realmente massageia o coração, né? Mas hoje, cada vez mais, os médicos estão curando menos, né? Na verdade, essa cura, ela está se resumindo muito a procedimentos cirúrgicos.
Não. Paciente que tem um problema de vesícula, tira a vesícula, faz uma colestectomia, está curado. Paciente que tem um câncer, faz uma cirurgia, retira esse câncer, está curado. A grande maioria das doenças, hoje em dia, estão se tornando doenças crônicas, né? Na verdade, não tem cura. Ela tem um acompanhamento, você tem um controle, mas assim, o prazer disso é imenso também, porque esse controle dessas doenças evita uma morte, evita um infarto, evita um AVC. Teve um caso muito interessante esses dias, assim, falou em gratificante. Um rapaz me procurou, daqui de Lavras, com uma história de uma dor, um desconforto. Um desconforto no peito. Doutor, às vezes eu sinto um desconforto no peito. Isso. Mas assim, é estranho, porque depois que eu sinto, eu vou para academia e eu pego um monte de peso, faço muito esforço e eu melhoro. Aí eu disse, certo. Às vezes eu acho que dói mais de um lado, do outro. Tá certo, deve ser uma dor muscular. É estranho melhorar com o movimento, com a academia. Prescrevi um remédio para ele e ele voltou e disse, doutor, ainda sinto uma dorzinha, um desconforto. Como ele fazia academia, né, luta, Muay Thai, motorista de um transporte escolar com crianças, eu disse, olha, não parece, mas vamos fazer um teste ergométrico, vem aqui para a esteira. Esse cidadão começou a caminhar na esteira e na hora sentiu um desconforto. O eletro dele alterou. Apresentou alteração. O eletro em repouso, o eletro da consulta era totalmente normal. As pessoas acham que sentir alguma dor no peito, o eletro está normal. Tá certo, o eletro normal não tem nada. Boa parte dos infartos, o eletro é normal. Tá certo? E nesse caso aqui, apenas durante o esforço, o teste da esteira, que o eletro alterou. E eu encaminhei para a Barbalha, foi feito cateterismo, confirmou que tinha entupimento, tinha obstrução das artérias do coração, uma obstrução complexa, e esse rapaz foi para a cirurgia cardíaca, fez ponto de safena. Foi, rapaz? Chegou nem a botar um stent, não? Não, a região seria um caso para stent, exatamente, mas a região que tinha obstrução era na divisão, na bifurcação de duas artérias, e era bem complicado você colocar o stent, porque você abria uma e corria o risco de obstruir a outra. Foi para a cirurgia cardíaca, operou o coração, já voltou para o retorno, 36 anos, do Quitaiús. Menino bom. E assim, e quando ele soube, quando a gente viu, realmente a preocupação dele é o quê? Doutor, eu tenho 2 filhos. Pois é. Ele não estava preocupado com ele, com os filhos dele. E assim, ver ele bem depois da cirurgia e saber que muito provavelmente ele ia ter uma morte súbita na academia, em qualquer lugar ele ia morrer. Certeza. E saber que ele vai estar com a família dele é algo muito gratificante. E agora, se cuidar, né? Se cuidar. Porque depois que você coloca... Eu tenho 2 aqui, pontes. E tive que colocar um stent em uma das pontes dessa, né? E já tem aí a indicação para fazer outro cateterismo, né? Olhar como é que está lá dentro, como é que você está entupido, se está tudo ok. Deve estar alguma coisa mais entupida lá. Fazer uma revisão, né? Uma revisão de 60 quilômetros. Paulo, você falou de gratificante, assim, eu tenho 14 anos de formado e eu já atendi muito paciente grave. E assim, tem experiências muito, muito boas, muito interessantes. E uma das melhores, eu estava de plantão no Hospital do Coração, lá em Barbalha, e às 3 para 4 da madrugada, de manhã, me chamaram, doutor, tem um paciente parando. Parando é o coração parando, é o paciente morrendo. E aí levantei, fui e realmente o paciente estava morrendo. O paciente estava pálido, branco, sudoreico. Suando muito. 15 batimentos por minuto. Suor, como a gente diz no interior, parecia uma tampa do cuscuzeira. Ele estava desorientado, ele não estava falando, ele estava miando. E assim, precisava passar um marca-passo com urgência, o paciente tem problema de Chagas, e ele estava morrendo. E hemodinâmica fechada, a gente tem que passar as cegas. E na emergência, nunca consegui passar um marca-passo tão rápido. As cegas, peguei uma veia aqui no pescoço dele, uma veia profunda, passei um catéter, um fio, aí esse fiozinho foi lá na ponta do coração dele. No outro lado, liguei um gerador aqui e fiquei controlando os batimentos do coração dele. Deu uma aumentada? Rapaz, de
15 foi para 70 na mesma hora. Eu controlo aqui. Ah. Eu aumentei para 70 e eu consegui fazer isso em 5 minutos. Foi um recorde, assim. Impressionante como a sorte, mas eu não tinha mais que isso, não. Tinha que fazer, né? Fiquei lá na UTI com ele, pastorando, vigiando até às 7 da manhã. Quando o cirurgião cardíaco chegou, passei o caso para ele. Olha, precisa de botar o marca-passo definitivo urgente. Na mesma hora de manhã, o cirurgião levou para o centro cirúrgico e colocou o marca-passo. E o paciente, esse procedimento, isso é caríssimo, é coisa de 50 mil reais, tudo pelo SUS. E a minha alegria é que esse paciente era de Lavras da Mangabeira. E é um senhor bastante conhecido aqui na cidade, folclórico, até vende o picolé. Picolé. Ah, sei quem é. E até hoje tá aí, 5 anos depois, graças a Deus. Então, assim, não tem preço, não tem que pague isso. É muito gratificante. Bom, eu estou conversando com o médico cardiologista, Dr. Lindomar Araújo Leandro, ou é Leandro Araújo? Araújo Leandro. Araújo Leandro. Né? Lindomar, eu de vez em quando eu chamo ele de Lindomar, mas Dr. Lindomar é um médico que ele tem uma atenção muito grande aos pacientes que ele tem acompanhado. Ele colocou aqui, instalou uma clínica, a Clínica do Coração, que é uma clínica onde ele atende nas terças e quartas, né? Acabou de sair de lá, terminou quase 6h30 aí o atendimento, hoje, e são pessoas que estão tendo uma atenção, né, de uma área que a gente não tinha aqui. Né? Tinha que buscar Juazeiro, Crato, em Fortaleza, enfim. Outro caso interessante, esses dias eu atendi um senhor que, uma história que ele desmaiou 3, 4 vezes na roça. 70 e poucos anos, desmaiou. Apagou e acordou no chão e me procurou. E aí eu examinei, vi que quando auscultei, vi que tinha uma alteração, tinha um sopro importante. E fiz um ecocardiograma dele. E a veia, a válvula que sai do coração, a válvula aórtica, era uma válvula bem estreita, né? 0,8 centímetro. Ou seja, não tem nada de sangue passando. Então falta sangue na cabeça e desmaia. Esse paciente já foi encaminhado. Ele dá um AVC, né? AVC e morte súbita. Esse paciente foi encaminhado para Barbalha, já fez consulta com o cirurgião e está programado para trocar a válvula. Doutor Lindomar atende, fora na clínica aqui em Lavras, atende mais aonde? Barbalha. Hospital do Coração. Hospital do Coração, segunda e quinta. E sábado em Salgueiro, no Hospital de Salgueiro, no regional, sou concursado lá. O doutor Lindomar, ele é muito conhecido na região e é muito comum, né, quem é prefeito de uma cidade se valer, como a gente diz, de um cardiologista, principalmente quando a cidade não apresenta nenhum. Muitos prefeitos já ligam. O Ronaldo eu sei que liga constantemente, né? Engraçado que eu lembrei agora que eu fui convidado para a festa de aniversário da filha de Ronaldo, né? E eu estava lá na festa e me apresentaram. Doutor, esse aqui é fulano, esse aqui é o prefeito de Palmirim. Puica. Aí ele olhou para mim e disse, você é médico? Eu sou. É o quê? Cardiologista. Rapaz, consiga um cateterismo para mim? Tem um rapaz, estou esperando. Então, realmente, o pessoal... Normal, né? A cidade do interior, as pessoas são muito carentes, não tem condição de fazer esse tipo de procedimento e recorre muito ao vereador, ao político. E o pessoal sempre procura a gente para tentar ajudar. Lindomar, eu queria lhe agradecer pela presença. Tem mensagem aqui? Deixa eu só recebendo aqui as mensagens que estão chegando. Eu estou já liberando o doutor Lindomar, porque ele vai viajar ainda hoje, viu? Mas vai para casa, né? Juazeiro. Para casa. Juazeiro. Não, mas tranquilo, pode. Hã? De baixo para cima tem pra ele. Vamos lá, de baixo para cima. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Aila Maria Faustino, um anjo que Deus enviou para salvar vidas. Eu sou uma dessas pessoas que foi abençoada.
A Ilha deve ser sua paciente. Né? A Ilha Douro Branco, gente fina, é nossa paciente, né? É uma pessoa muito boa, que é acompanhada a gente, já operou o coração 2 vezes. Duas? É jovem, Douro Branco, é uma pessoa muito boa, muito querida. Maria de Fátima. Paulo, ele até deu minha tia com 100 anos, ela está com agora 102 e vai chegar aos 103, pois está ótima e lúcida. Maria de Fátima. Aí. Doutor Lindomar, nota 100. A Lila Araújo. Um abraço, Lila. Raimundo Bento, boa noite. Sebastião Pascoal, boa noite, meu amigo. Estou ligado aqui. O pegador, Geovânio, aí. Tiago Souza, boa noite, Paulo. Grande apresentador. Quero um abraço aí aos meus clientes que sempre viajam no meu transporte. E o transporte, macho? Não disse o transporte. Jaine Sena tá ligado também com a gente. Jaine é lá nos Patos, é? Região de Patos? Acho que é. Maria do Céu tá ligado comigo lá no Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero. Amanhã estarei por aí, no Juazeiro, à noite. Boa noite. Flávio Bezerra Alencar também está ligado com a gente. Parabéns a todos os médicos, especialmente para os do Ceará. Um abraço aí, doutor Lindomar, Maria de Fátima. Boa noite, Paulo. Seu programa é muito bom. Quem é? A Fátima está aqui. Fátima está papocando mensagem aqui. Lucivaldo dos Santos. Boa noite. Ligado também. Cristiana Belo, também ligado com a gente. Deixa eu ver, tem mais aqui que o Valdo botou aqui embaixo. Ila Ferreira, boa noite. Aí tem um doidinho que liga para mim. Olha, deixa eu lhe interromper aqui. Eu vou mostrar uma ligação. Bota aqui, Valdo, rápido, senão não termina. Aqui na minha câmera. Ah, meu filho, tá vendo aí, ó? Brasil, eu não sei nem de onde é esse número, mas os caras ligam constantemente e a Anatel, que era para ter cuidado disso, não cuidou, né? Tiago Souza, já levei pessoa para ele atender, nota 1000, doutor Lindomar. Tiago também mandando um abraço aí para o doutor Lindomar. Eu lhe agradeço pela presteza em estar aqui conosco. Queria lhe parabenizar no seu dia do médico. Você é um médico jovem, muito dedicado, uma pessoa que, além de ter o seu lado profissional, tem um lado humano muito, sabe, muito aflorado, e isso faz com que essa tranquilidade que ele passa também para os seus pacientes, né? Então, eu sempre me recorro ao doutor Lindomar, seja de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada já liguei e tudo mais, por conta do coração. E coração não tem hora, você tem que estar cuidando toda hora, todo instante. E, sabe, a presteza, o carinho de poder atender aqueles que ligam, que são pacientes e tudo mais. Então, realmente é algo que a gente não tem como pagar, é impagável. E nesse dia do médico, doutor Lindomar, receba de todos que fazem a Lavra-se TV Web, de todos os lavrenses, eu tenho certeza disso, os nossos respeitos, carinho e satisfação em tê-lo aqui na nossa sociedade, né? Porque muitos que se formam saem, inclusive alguns saem até do Ceará, né? Lindomar fez questão de voltar à terra natal dele para poder fazer esse trabalho que Lavras da Mangabeira tinha um hiato assim muito... Acho que nunca teve um cardiologista aqui. Que tu se lembre, tu é mais novo que eu, mas Tinha um senhor do Oroz, né? Não, Lavrense não. Não. Lavrense eu nunca soube de cardiologista, né? Fazendo trabalho aqui, não. E ele é o primeiro, né? E a gente tem que sempre reverenciar pessoas como o doutor Lindomar. Muito obrigado pela sua participação. Paulo, eu que agradeço. E parabéns pelo seu dia. Dia de São Lucas, né? Hoje dia de São Lucas, hoje é o dia do médico, porque é o dia de São Lucas. São Lucas é um santo médico e em homenagem a ele, hoje é dia do médico, por isso que é dia do médico. E eu queria fazer um lembrete aqui, chamar a atenção para casos que estou atendendo no consultório e essa semana 2 ou 3 pacientes, principalmente pacientes idosos, eu estou tendo que alterar a medicação dos pacientes.
remédio para pressão, eu estou tendo que diminuir a dose. Tá? Ao contrário que as pessoas pensam, esse tempo mais quente predispõe a uma queda de pressão, a uma hipotensão. As artérias, as veias periféricas, elas dilatam com calor. Os pacientes idosos... Então é bom. Bom para quem... Bom, com certeza. Quem toma uma aguinha toda Mas hora, o idoso normalmente não sente sede, sente pouca sede. Então o idoso toma vários medicamentos, sente pouca sede e nesse calor sua, transpira. Então, assim, está acontecendo casos de hipotensão, queda de pressão, inclusive com síncope, com desmaio. Então, ficar atento, sempre mais regularmente medir, aferir a pressão, sempre hidratar bem os pacientes idosos, aqueles que não têm nenhuma restrição para hidratação, sempre hidratar. É o cuidado redobrado, tá certo? Muito bom trabalhar em Lavras, muito bom a gente ter a oportunidade de fazer. Essa semana veio uma senhora que foi minha vizinha num sítio e aí trouxe uma foto da minha infância. Olha aí. Que eu não tinha. As minhas irmãs se emocionaram que realmente a gente não tem foto desse período, quase não tem. E é muito gratificante. Tinha celular na época também, né? Não tinha. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder participar aqui do seu programa. Desde que eu me formei, quando trabalhava no interior em Jardim, depois no Pernambuco, toda vida que chegava um paciente do sítio para me atender, que eu ia atender, eu imaginava aquele trajeto que ele fazia de noite, de madrugada, de sair de sua casa, ir atrás de um carro, de percorrer 10, 20 quilômetros até chegar na porta do hospital. Tá? Então, a gente se colocar no lugar dos outros, e é isso que eu tento fazer, e eu acho que todos nós devemos fazer. Muito obrigado. Boa, Lindomar. Muito boa. Muito obrigado. Tem uma foto, tu tem uma foto de Dr. Lindomar? Vem aí, rapaz. Rapaz, Valdos, você vê, né? Valdos estudou com Lindomar em Cajazeiro. Lindomar hoje é médico, Valdos, meu operador. Nada contra não, Valdos, que você é um ótimo sonoplasta, um dos melhores do Brasil. Tá. Tô brincando. Obrigado, doutor Lindomar. Vamos para um breve break comercial. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. Vamos falar sobre o caso que aconteceu no Cedro e em Alto Santos. Os prefeitos estão aí meio aperreados. Eu volto já já.